Salve, galera! Hoje nós vamos falar sobre os anfíbios. Seu filo é o Chordata. Os anfíbios são animais vertebrados que vivem entre o meio aquático e o ambiente terrestre. A maioria dos anfíbios vive em água doce e, por possuírem a pele úmida, não podem se afastar dela. Mas o que são anfíbios, afinal? A palavra anfíbio, de origem grega, significa vida dupla, porque esses animais são capazes de viver no ambiente terrestre na fase adulta, mas dependem da água para a reprodução. Pois por possuírem a pele muito fina, ela não protege da desidratação. Então eles colocam ovos sem cascas, que ficam ressecados se permanecerem fora da água. O termo anfíbia, como era utilizado na sistemática clássica, tinha status de classe e abrangia todos os tetrápodes que estivessem entre os peixes e os répteis. Entretanto, parte das características utilizadas para a definição desses grupos eram primitivas. Atualmente, todos os anfíbios possuem a subclasse Lysanfibia, que está dividida em 3 ordens. A ordem Urodela, que são os tetrápodes com cauda e aspecto de lagarto, exemplo, as salamandras. A ordem Anura, corpos curtos sem cauda, exemplos, sapos, pererecas e rãs. E a ordem Apoda, anfíbios sem patas, exemplo, cobras cegas. Principais características: eles não possuem pelos nem escamas externas e são incapazes de manter constante a temperatura de seu corpo. Por isso são chamados de animais de sangue frio, ou seja, pecilotérmicos. A pele fina, rica em vasos sanguíneos e glândulas, através de respiração, permite a eles a absorção de água, que funciona como defesa orgânica. Quando estão com sede, encostam a região ventral de seu corpo na água e absorvem pela pele. Possuem 2 tipos de glândulas na pele, as mucosas, que produzem muco, e as serosas, que produzem veneno. Sistema respiratório. No estágio da vida aquática, quando são larvas, os anfíbios respiram por brânquias, assim como os peixes. Já quando adultos, vivem em ambiente terrestre e realizam a respiração pulmonar. Porém, como possuem pulmões simples e com pouca superfície de contato para as trocas gasosas, a respiração pulmonar é pouco eficiente, sendo importante a respiração cutânea. Para ocorrer a respiração cutânea, por difusão, a pele deve estar úmida, pois os gases não se difundem em superfícies secas. As paredes finas das células superficiais e vascularizadas da pele permitem a passagem do oxigênio para o sangue e para o resto do corpo. Sua inauguração evolutiva é a respiração pulmonar. Na inspiração, o ar entra nas narinas e os anfíbios contraem a musculatura de seu corpo, e a cavidade da coana, que é a cavidade bucal, aumenta de volume. Assim, eles fecham as narinas, relaxam a musculatura, a glote abre e o ar chega aos pulmões, ficando concentrados de oxigênio, que é transportado aos vasos sanguíneos e aos outros tecidos do corpo por difusão. Com o gás carbônico, acontece ao contrário. Por meio de difusão, ele é transportado para dentro dos pulmões. Os músculos da região torácica se contraem, a glote abre e o ar é liberado pelas narinas. Sistema digestório. Na fase adulta, os anfíbios são carnívoros, alimentando-se de minhocas, insetos, aranhas e de outros vertebrados. Uma das suas características adaptativas mais importantes é a língua, pois a mesma é presa na parte da frente da boca, o que lhes permite a caça ágil. Quando esticada para fora da boca, a língua desses animais alcança uma grande distância, além de ser pegajosa, outro fator facilitador na captura da presa. Possuem estômago bem desenvolvido, intestino que termina em uma cloaca, glândulas como fígado e pâncreas. Seu sistema digestório produz substâncias capazes de digerir a casca de insetos. A excreção dos anfíbios é através dos rins, e sua urina é abundante e bem diluída. Isto é, há bastante água na urina, em relação às outras substâncias que a formam. O sistema circulatório dos anfíbios é fechado com circulação dupla e incompleta. Aqui falaremos apenas do sistema circulatório dos adultos, pois os dos girinos é muito parecido com os peixes. Bom, eles possuem 3 cavidades, um átrio direito, e um esquerdo e um ventrículo. No átrio direito, desemboca a veia cava e circula o sangue venoso, que é rico em CO2. E no átrio esquerdo, desemboca a veia pulmonar, que circula o sangue arterial, ou seja, rico em O2, ou seja, oxigênio. O sangue fica misturado no ventrículo, e o qual desemboca a artéria.
e ela se ramifica em duas partes. Uma parte irriga o pulmão e a outra forma a artéria sistêmica, que percorre todo o corpo do animal. A reprodução dos anfíbios é sexuada com fecundação interna e erição de óvulos. O lugar para a reprodução deles varia entre as espécies, podendo ser em ambientes com água, a maioria, ou na terra, desde que ela seja úmida. O coachar do sapo macho faz parte do ritual prenupcial, em que a fêmea no seu período fértil é atraída pelo parceiro sexual por meio do seu coachar e canto, que varia de acordo com as espécies. Então, além do canto nupcial, há os cantos de advertência, com os quais o macho defende seu território da aproximação de outros machos. A fêmea com o corpo cheio de óvulos é agarrada por um forte abraço, que pode levar dias até que a fêmea lance seus gametas na água. Então, o macho também lança seus espermatozoides, que fecundam os óvulos, cujo desenvolvimento ocorre na água. Nos numerosos óvulos protegidos por uma grossa camada de substâncias gelatinosas, que geralmente se prendem às plantas aquáticas, as células vão se dividindo e formando embriões. Os ovos fecundados eclodem e as larvas, denominadas girinos, vivem e crescem na água até realizarem a metamorfose para a vida adulta. Então, a metamorfose envolve uma série de transformações e é um processo bastante lento que transforma um anfíbio jovem, ou seja, girino, em adulto. Durante esse processo, desaparecem as brancas e desenvolvem-se os pulmões, surgindo também as patas no corpo do animal. Nessa fase, os girinos se alimentam primeiramente da própria gelatina que os envolve e depois de algas e plantas aquáticas microscópicas. O sapo, a rã e a perereca realizam fecundação externa. A salamandra e a cobra cega realizam fecundação interna. Importância ecológica. Como predadores, são importantes reguladores das populações de invertebrados. Eles também são bioindicadores, pois seu ciclo de vida é muito ligado à água e sua pele permeável. Já a importância econômica é a alimentação. Eles também são utilizados como cobaias em pesquisas científicas. Curiosidades. Uma rã põe de 600 a 10 mil ovos por ano. Uma das menores espécies de rã existentes mede de 10 a 12 milímetros de comprimento e vive na África. A salamandra siberiana sobrevive a temperaturas que variam entre menos 20 graus Celsius e menos 30 graus Celsius. Os primeiros anfíbios apareceram na Terra no período devoniano, há 370 mil anos atrás. O sapo de unha negra foge dos predadores enterrando-se no solo arenoso. Foram descobertas na Austrália duas espécies de rãs cujo desenvolvimento ocorria no sistema digestivo materno, mas se extinguiram.